O Jesus histórico, ele foi um homem, um judeu, que vivia numa região rural, então era um judeu campesino, de uma região do Mediterrâneo, tá? E sob a influência romana e da cultura grega. Então ele é um ser humano que existiu. As ciências históricas mesmo fazem documentação que provam que Jesus existiu. Tá? E ele nada escreveu. E os seus discípulos, seguidores, também não escreveram nada enquanto ele estava vivo. Todo o escrito a respeito de Jesus é após a sua morte. Durante um bom período, nada estava escrito. O que existia era tradição oral. Relato de palavras, relato de milagres, a crucificação, a ressurreição. Tá? O que existia era chamada tradição oral. Parece que os primeiros documentos que circularam falando sobre Jesus teriam sido as cartas de Paulo, entre o ano 55 e 60. Entre o ano 55 e 60, se localiza também um documento chamado documento Q, que é uma coletânea de palavras sobre Jesus. Uma coletânea de informações, nada a ver com a sua vida, que se ele nasceu, se era filho de Maria, se era filho de José, etc, etc. Porque nesse começo, nesse primeiro movimento, após a morte de Jesus, o foco ainda era a Torá, a lei dos judeus. E se discutia a respeito da lei dos judeus com base no que haviam aprendido com esse homem Jesus. Né? Os historiadores, eles tentam... O que o historiador faz? Ele confronta as informações já robustas, estabelecidas, do Império Romano, do trabalho, de como era a sociedade romana, como funcionava a teologia imperial romana, a cultura grega, a influência helenística. Ele confronta as informações históricas que já existem com os achados arqueológicos daquela região e as informações concretas que existem de documentações daquele período e também daquela região. A partir dessa coleção de ditos, surgiu, lá para o ano 70, final do ano 60, início do ano 70, um documento original que depois foi chamado de Marcos. Nenhum dos evangelhos recebeu nome quando eles foram elaborados. Quem redigiu esses evangelhos não botou o nome, eu assino Marcos. Essas informações são posteriores, foram atribuídos a Marcos, os pais da igreja que atribuíram, por causa de uma outra confusão com Marcião. Marcião, ele pega o livro e fala assim, olha só o que é verdadeiro é o que tiver em Lucas, e mesmo assim tem que tirar o judaísmo que está nesse evangelho de Lucas. Aí começa as discussões teológicas. Isso antes até do concílio de Nicéia, tá? Muito confuso, certo? Então, existem várias teorias para a elaboração desses evangelhos. Existe uma teoria das duas fontes, que diz que Lucas, Mateus, usando informações do Evangelho atribuído a Lucas, o Evangelho segundo Mateus, ou o Evangelho da comunidade, dos redatores da comunidade de Mateus, o Evangelho dos redatores da comunidade de Lucas, eles entendam, irmãos, esse documento que quer dizer fonte, e um proto-evangelho de Marcos, redigiram esses documentos para dar respaldo e sustentação ao que eles acreditavam, à vida que eles estavam vivendo dentro das tensões do próprio judaísmo. Tá? E o Evangelho segundo João, parece que alguma informação de Marcos, esse Marcos ainda vira, esse é um proto-Marcos, que depois vira o que nós conhecemos hoje como Evangelho de Marcos. Esse Evangelho que pode ter sido usado na elaboração do quarto Evangelho, ou o Evangelho segundo João, que não tem nada a ver com os outros, e por eles serem semelhantes, chamados sinóticos. Mas isso é uma confusão. Essa teoria não explica tudo, mas é a que melhor explica as coisas, que ainda tem a teoria das três fontes. Por isso que o John P. Meyer, que tem uma coleção gigantesca chamada Um Judeu Marginal Repensando Jesus Histórico,
as raízes dos problemas e da pessoa, são vários volumes. Ele tem uma frase que é muito interessante: a elaboração da teoria dos sinóticos é um assunto sem fim. Então, vejam, desse homem que está aqui, o que os cientistas conseguem confirmar? Uma sombra de um homem que passou ali. Então, se nada foi registrado no momento que ele passou, tudo é escrito depois, a partir de uma tradição oral. Já tem 4 estruturas diferentes, uma dentre outras. Sim, e é feita uma interpolação de informações para se der, como se fosse sabe o CSI ou NCIS? Pega informação daqui, pega informação dali, pega informação de cá, o que se sabe, cruza tudo e se chega à seguinte... conclusão não. Hipótese. Teoria. E por que é uma teoria? Porque ela vai mudar, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, entenda o seguinte, a ciência funciona assim. A gente faz uma pergunta. Eu sempre falo desse mesmo assunto. Qual é a pergunta? Ovo faz bem ou ovo faz mal à saúde? Então, hipótese 1. O ovo faz mal à saúde. Hipótese 2. Vamos mudar um pouquinho, aproveitando o café. Café faz bem ou faz mal para o coração? Hipótese 1, café faz o cara ter infarto. Hipótese 2, café não faz a pessoa ter infarto. Aí você vai fazer pesquisas. Fizeram pesquisas sobre isso. Quantas pessoas tomaram café? Em cardiologia, pesquisa com 10, 20 mil pessoas. Tá? E aí chegaram à seguinte conclusão. Sim, o café faz mal ao coração. Aumenta o risco de infarto. Não tomar café, não. Aí um cara falou o seguinte, peraí, mas eu não concordo com isso. Então ele tinha uma teoria ficou vigente há um tempo. Aí outro cara falou assim, eu não concordo com isso, eu vou te dizer. Aí o cara falou assim, eu vou explicar. O café, ele é um fator de confundimento, confounding. Por quê? Os caras que fumam gostam de tomar muito café. E se você junta o fumante e o tomador de café, esses dois fatores vão viajar junto na pesquisa e vai acabar criando um fator de confundimento. Então, acabou se atribuindo ao café como um dos causadores de doença coronariana. Por causa desse fator de confundimento. Então, existiu uma tese, surgiu uma informação, uma ideia contra essa tese, chamada antítese. E aí ela confrontou. Quando confronto, cria uma nova tese. Uma nova tese. Eles chamam isso na dialética, é chamado de síntese. E aí chegou à seguinte conclusão. Não, o café não faz mal para o coração. Porque era um fator de confundimento. Aí um cara falou assim, olha só, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, você pode atribuir qualquer coisa a problema cardíaco. Quer ver? Vamos ver aqui qual é o signo que mais tem infarto. Aí chegaram lá à conclusão, não sei se foi exatamente esse signo, tá, pessoal, que é de leão. Falou assim, olha, os leoninos têm mais infarto. Aí todo mundo, pô, então influencia? Não, não influencia. Se você usar o método bioestatístico, a análise matemática errada para um determinado tipo de pesquisa, a sua conclusão vai ser errada. Então existem, claro que isso se aperfeiçoou muito, mas mesmo assim é sujeito ainda a muitos erros. Então o café saiu de causador de doença coronariana para protetor da coronária. Então hoje se defende a tese de que o café, em pequenas doses diárias, tem um efeito cardioprotetor. Teria um efeito de proteção dos neurônios, inclusive com a questão do Alzheimer. Então, são hipóteses. Café em baixas doses diárias. Então, veja, é uma tese que encontra uma contraposição, uma antítese, surge uma síntese e depois acontece a mesma coisa, vira uma nova tese. Essa nova tese, e assim a ciência vai modificando, a ciência vai evoluindo. A ciência, como nós conversamos em outros estudos, ela não é uma afirmação, ela não é uma resposta, a ciência não é a resposta. A ciência é uma pergunta. A verdade é uma pergunta.